Geralmente, quando a gente pensa na resposta a um desastre, a primeira imagem que vem à cabeça é quase uma cena de filme de ação mesmo. Sirenes tocando, luzes giratórias. Uhum. Aquele caos total. Exato, pessoas de uniforme de resgate correndo direto para o perigo, enquanto todo o resto da população tenta se afastar. É uma imagem muito forte de heróis ali na linha de frente física, sabe? E é uma imagem muito binária também, né? Acaba focando inteiramente naqueles que a gente chama de serviços tradicionais de emergência. As polícias, os bombeiros. Isso, e o atendimento médico de urgência. E, assim, de certa forma, essa visão tão focada no resgate imediato é reconfortante para o público, mas esconde uma dinâmica operacional que é muito mais intrincada do que parece. Com certeza. A realidade de gerenciar uma crise em grande escala, seja um ataque num espaço público ou um desastre ambiental bem severo, é muito mais parecida com um iceberg. Boa analogia. Pois é. Aquelas luzes giratórias são só a pontinha ali, visível acima da água. Abaixo da superfície, sustentando todo o esforço de salvar vidas, existe uma teia gigantesca de organizações que precisam funcionar em perfeita sincronia. E que quase ninguém percebe que estão lá. Exatamente. Bom, antes de mergulharmos nessa engrenagem oculta, um aviso rápido de transparência para quem nos acompanha. O conteúdo que vamos explorar hoje é uma síntese automatizada. Uhum. Ele foi elaborado com o apoio de inteligência artificial para extrair os pontos mais relevantes do material original. E aproveitando essa pausa, deixamos aqui um convite super gentil para seguir o canal, curtir este conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Com certeza. Essa é uma forma essencial de ajudar a difundir informações baseadas em evidências científicas para o público geral, longe dos achismos da internet. Espalhar conhecimento rigoroso é o nosso foco central aqui. E para nossa discussão de hoje, nós mergulhamos em um documento acadêmico de altíssimo nível. Nossa, e que material, hein? Muito bom mesmo. Trata-se de um artigo científico recém-lançado intitulado Incorporando a Colaboração na Resposta a Desastres. Percepções a partir dos princípios conjuntos de interoperabilidade dos serviços de emergência. Um título longo, mas que entrega exatamente o que promete. Exato. E a pesquisa foi liderada por Sarah Waring, em conjunto com Nicole Baumer, Hannah Langley, Kelsey Williams, Helena von Chandler e Nicola Power. Todo esse trabalho fantástico foi desenvolvido no Departamento de Psicologia da Universidade de Liverpool. Lá no Reino Unido, certo? Isso mesmo. E foi publicado agora, no ano de 2026, na revista acadêmica International Journal of Disaster Risk Reduction. O que mais me chamou a atenção nesse material não foi só a credibilidade da instituição, foi o ineditismo do foco, porque a missão desse artigo parte de um problema muito real. Sim, um problema que custa vidas. Exatamente. Investigações de grandes incidentes no Reino Unido e no mundo todo mostram que, na hora da crise, a colaboração entre as várias agências falha, e falha com uma frequência assustadora. E o detalhe é que a literatura acadêmica costuma analisar essas falhas olhando só para os serviços tradicionais, né? Esse estudo vira os holofotes para um grupo crucial que quase sempre é deixado de fora dos manuais. Exato. O foco recai sobre as agências de resposta mais amplas, aquelas que não operam as sirenes, mas que são literalmente a espinha dorsal da infraestrutura. Isso. E para entender essa realidade, a equipe de pesquisadores lá de Liverpool fez 26 entrevistas aprofundadas com pessoas que atuam exatamente nesses bastidores. Foi uma amostra bem diversa, né? Muito. Tinham representantes de autoridades governamentais locais, profissionais do Serviço Nacional de Saúde britânico, membros da Guarda Costeira, além de especialistas da Agência de Segurança Sanitária, oficiais do Ministério da Defesa e também organizações do terceiro setor, como a Cruz Vermelha. Sem contar o pessoal das empresas de utilidade pública, gestores de fornecimento de água e redes de transporte, por exemplo. Exatamente. Dar o microfone para quem sustenta a resposta na prática. E para a gente entender a raiz dessa falha na colaboração, a gente precisa olhar para a estrutura em que essas organizações operam. Porque lá em 2012, o governo britânico lançou um conjunto de diretrizes nacionais. A intenção era excelente, tipo padronizar como essas entidades deveriam trabalhar juntas.
Criar protocolos únicos, né, para todo mundo falar a mesma língua, sob pressão. Isso. Só que o grande erro estrutural começou bem no momento de batizar esse documento. Ele foi chamado de Diretrizes Conjuntas para os Serviços de Emergência. E olha, essa é uma escolha de nomenclatura que carrega um peso institucional imenso. Com certeza. Porque ao focar o título e o escopo exclusivamente nos serviços tradicionais, o documento gerou um sentimento de exclusão imediato nas outras instituições. Faz todo sentido. Se não está no nome, não é comigo. Exato. Imagina um cenário de desastre ambiental extremo. Inundações massivas destruindo vias urbanas, as empresas de fornecimento de água, as redes de trens, o pessoal de logística e as prefeituras locais é que vão lidar com a infraestrutura destruída. São eles que vão cortar energia para evitar eletrocuções, organizar alojamento para milhares de pessoas. Sim, mas por causa de como as diretrizes foram desenhadas, essas agências sentem que não são donas do processo. O estudo aponta que mais de uma década depois, elas continuam sentindo que precisam literalmente lutar por um lugar à mesa. Nossa, é impressionante. Para visualizar o impacto dessa exclusão, desde a fase de planejamento, eu fico pensando na logística de um hospital moderno e gigante. Como assim? É como se a administração do hospital chamasse apenas a equipe de cirurgia de elite para desenhar todos os manuais de rotina do prédio. GIA. Nossa, perfeito. Equipe de enfermagem, administração de leitos. Isso. E aí, na hora de uma cirurgia hipercomplexa, o cirurgião mais brilhante do mundo fica de mãos atadas se o bisturi não estiver esterilizado ou se a luz apagar, sabe? Exatamente. A falta de consulta inicial gerou um problema de identidade grave para quem está de fora desse grupo restrito. Pois é, os profissionais relatam no artigo que, ao chegarem na cena do desastre, precisam perder minutos vitais explicando para o comandante da polícia ou dos bombeiros o que eles fazem e por que têm autoridade para estar ali. Minutos vitais, né? No momento em que cada segundo conta. E o pior é que esse isolamento estrutural se manifesta de uma forma ainda mais perigosa na preparação prática. No treinamento, você disse. Sim, o abismo no treinamento é gigantesco. Como que essas agências vão aprender a colaborar se elas não se sentem incluídas? É verdade. Porque os serviços tradicionais da linha de frente participam de exercícios presenciais muito imersivos. Simulações em grande escala, configurantes, cenários caóticos, muito barulho, tudo projetado para replicar a pressão real de um desastre. Criar aquela memória muscular, né? O automatismo. Isso, condicionar o cérebro da equipe para tomar decisões em frações de segundo, sem precisar olhar no manual. E enquanto isso, o pessoal que vai gerenciar o corte de energia ou o desvio dos trens recebe um treinamento que é completamente diferente, totalmente diferente. Muitas vezes eles dependem só de treinamentos virtuais, rápidos. Aqueles módulozinhos online. Exato. Lê alguns slides, responde uma provinha de múltipla escolha. E, para quem está na prática, isso vira só um preenchimento de formulário. Não cria condicionamento nenhum sob estresse. Na hora que a barragem rompe de verdade e o rádio não para de gritar, ninguém consegue acessar na memória um slide que leu 6 meses atrás. Impossível. Mas, deixa eu fazer um questionamento aqui. Pensando puramente sob a ótica dos recursos públicos. A gente sabe que não tem dinheiro para tudo. Não é até compreensível que o governo invista os treinamentos presenciais, que são super caros, apenas em quem está ali, literalmente, na linha de frente dos resgates físicos? Dependências de objetivos. Por exemplo, para que os bombeiros possam entrar numa área alagada e fazer o resgate físico com segurança, eles precisam que a companhia de energia corte a eletricidade daquela região específica na mesma hora. Ah, entendi. Senão o bombeiro morre eletrocutado. Exato. E para que o Serviço Nacional de Saúde consiga evacuar os feridos, eles dependem que a empresa de transporte já tenha liberado as vias e mandado veículos pesados. Nossa, faz todo sentido. Então, se a infraestrutura de apoio falha porque não teve treinamento prático integrado, o resgate físico trava. Não adianta nada a equipe da ponta ser super treinada se o apoio não sabe agir sob pressão. Um treinamento fragmentado gera, obrigatoriamente, uma resposta fragmentada. E se as agências não aprendem juntas nos dias de paz, a coordenação no meio da crise acaba dependendo de vínculos informais. Totalmente. Fica dependendo do fator humano. Aquela velha história de conhecer a pessoa por trás do uniforme. É o que sustenta tudo.
O estudo enfatiza muito isso. Os entrevistados deixaram claro que a verdadeira confiança nasce nos chamados fóruns locais de resiliência. Como funcionam esses fóruns? São reuniões regulares onde o pessoal da prefeitura, polícia, bombeiros e infraestrutura, todo mundo senta junto para tomar um café e mapear os riscos da comunidade. É ali que eles criam um vocabulário comum. Ah, então quando dá o problema, o gestor da empresa de água não liga para um número geral. Ele liga para o celular do comandante dos bombeiros que ele conheceu na semana passada. Exatamente isso. Só que depender dessas conexões humanas traz um risco muito grande. Porque barreiras financeiras e de pessoal acabam sabotando isso o tempo todo. Alta rotatividade de funcionários, imagino. Isso mesmo. A rotatividade destrói o capital social da emergência. É como tentar construir uma ponte de confiança onde os engenheiros e os tijolos são trocados todas as semanas. A organização inteira sofre uma amnésia institucional. O próximo cara da operadora de transporte não conhece ninguém e tem que recomeçar do zero. E tem outra questão enorme aí. A famosa pergunta: quem paga a conta? E aí complica. Muito. A falta de orçamentos previamente dedicados a essas operações conjuntas cria atritos enormes. O artigo cita situações em que, no meio de um desastre, há atrasos absurdos na mobilização de caminhões-pipa ou geradores extras, porque as lideranças param para discutir qual departamento vai assinar o cheque. Caramba, é um cenário trágico. Vidas em risco, enquanto a resposta atrasa por burocracia de centro de custo. Mas o texto cita uma solução bem pragmática para isso, não cita? Sim, eles mostram o caso de uma região que contornou isso criando um fundo financeiro compartilhado para emergências. Uma vaquinha prévia. Tipo isso. Em tempos normais, todas as agências contribuem com uma cota para essa reserva. Aí, quando a crise bate, o dinheiro já está lá. Isso elimina a discussão orçamentária paralisante durante a emergência. Nossa, genial. É pragmatismo puro. E isso mostra que a gente não pode depender só da tecnologia para salvar a pátria. Porque, na ausência de dinheiro e com a equipe mudando o tempo todo, os sistemas deveriam ser a salvação. Mas o estudo mostra uma realidade bem diferente, né? Mostra muita ambiguidade, na verdade. Por um lado, claro, o período pós-pandemia ajudou. Normalizou as reuniões virtuais, o que permite que um especialista atue taticamente em comitês de cidades diferentes ao mesmo tempo. Sim, isso facilita muito. E aqueles aplicativos móveis com protocolos? Então, eles são super elogiados no papel. Ajudam um profissional exausto a não pular nenhuma etapa crítica. Mas, na prática, são pouco utilizados. Por quê? Simplesmente por desconhecimento. A equipe da base muitas vezes não recebe o treinamento adequado para integrar o app no fluxo de trabalho. E aí tem um lado ainda mais sombrio da tecnologia, que é a exclusão tecnológica ativa. Como assim, exclusão ativa? É o reflexo daquela exclusão que a gente falou no início. O acesso a mapas interativos e rádios seguros costuma ser restrito por níveis de credencial. Ah, e como o pessoal do terceiro setor e das empresas de água não são os serviços tradicionais, eles não recebem a senha? Exatamente. Eles chegam para ajudar na logística, mas não conseguem enxergar a mesma tela que a polícia. Estão operando no escuro. É uma sabotagem interna do sistema. Você chama a equipe para ajudar, mas coloca uma venda nos olhos deles. Pois é. E isso nos leva à parte mais frustrante do estudo: o ciclo quebrado de aprendizado. Aquele momento depois do desastre, quando a poeira baixa e todo mundo senta para avaliar os erros. Isso. As agências passam semanas escrevendo relatórios detalhados sobre o que falhou, na esperança de alterar a doutrina oficial. Mas aí esbarramos na diferença entre o aprendizado de circuito único e o de circuito duplo. Ah, explica esse conceito para a gente. Imagina que você tem uma goteira no seu teto. O aprendizado de circuito único é você colocar um balde ali toda vez que chove. Você resolve o problema na hora. Mas o aprendizado de circuito duplo seria você subir no telhado e consertar a telha quebrada de forma definitiva. Entendi. E aplicando isso aos desastres governamentais, os relatórios apontam a goteira, os gestores locais botam o balde, mas o governo nacional nunca vai consertar o telhado. As regras nunca mudam de verdade. Exatamente. E o estudo relata a frustração enorme dos entrevistados com isso. Eles dedicam um tempo documentando uma falha crítica de comunicação
e nunca recebem um retorno prático de cima. Sentem que os dados caem num vácuo. Imagina o impacto psicológico disso num profissional de resiliência. Você passa por um trauma, relata o erro para ninguém mais morrer por aquilo e é ignorado. Isso mina totalmente a confiança no próprio sistema. Destrói a motivação. E é justamente por trazer todas essas dinâmicas à tona que a relevância desse material científico é monumental. O artigo não apenas aponta os defeitos técnicos lá do modelo britânico. Ele serve como um alerta universal para qualquer país. Sem dúvida. A verdadeira governança de risco exige muito mais do que comprar os equipamentos mais modernos para a polícia e para os bombeiros. Exige que a cultura organizacional, a liderança e o financiamento incluam cada ator dessa complexa engrenagem social. É amarrar o conteúdo com a realidade de quem nos ouve, né? A gente vive num mundo com riscos crescentes de desastres ambientais. A segurança de todos não depende só de viaturas novas. Com certeza não. Depende da capacidade de instituições de naturezas completamente diferentes conversarem na mesma língua muito antes do caos começar. Essa é a chave. A argamassa que mantém tudo coeso é o fator humano. E isso nos deixa com uma reflexão profunda para o nosso público levar consigo hoje. Se a verdadeira resiliência de uma comunidade diante de um desastre depende tão fortemente dessas redes invisíveis de confiança humana construídas lá nos tempos de paz, o que acontece com a nossa segurança coletiva quando a gestão pública fica cada vez mais impessoal? Fica a pergunta. Pois é. O que acontece quando os governos passam a depender apenas de protocolos rígidos e aplicativos, em vez de investir em conexões reais e presenciais? É algo para se pensar. Bom, queria agradecer demais a audiência que ficou com a gente. Nosso compromisso é manter o público sempre bem informado de forma embasada e sem jargões desnecessários. Obrigada pela companhia de sempre, pessoal. Muito obrigado, continuem compartilhando a ciência e até a nossa próxima análise profunda.